Em que dia o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? A. Sábado. B. Domingo. C. Sexta-feira. A resposta certa é: domingo. Aproximadamente quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo no dia de Pentecostes? A. 120. B. 50. C. 70. A resposta certa é 120. O que apareceu sobre as cabeças dos discípulos no dia de Pentecostes? A. Pombas brancas. B. Coroas de flores. C. Línguas de fogo. A resposta certa é línguas de fogo. Quantas pessoas foram batizadas após o primeiro sermão de Pedro? A. 5.000. B. 3.000. C. 1.000. A resposta certa é 3.000. Quem pregou o primeiro sermão após o recebimento do Espírito Santo? A. João. B. Paulo. C. Pedro. A resposta certa é Pedro. Quantos idiomas diferentes os apóstolos falaram no dia de Pentecostes? A. 1. B. Vários. C. Nenhum. A resposta certa é vários. Quantos apóstolos estavam presentes no cenáculo? A. 8. B. 12. C. 15. A resposta certa é 12. Qual era o nome do local onde os discípulos estavam reunidos? A. Sinagoga. B. Cenáculo. C. Templo. A resposta certa é cenáculo. Quantas vezes Pedro mencionou o nome de Jesus em seu primeiro sermão? A. 1. B. Várias. C. Nenhuma. A resposta certa é várias. Qual sinal sonoro acompanhou a vinda do Espírito Santo? A. Um trovão. B. Um vento forte. C. Um sussurro. A resposta certa é um vento forte. Quem foi o primeiro mártir cristão? A. Estevão. B. Pedro. C. João. A resposta certa é Estevão. Quem segurou as vestes durante o apedrejamento de Estevão? A. Saulo. B. Barnabé. C. Lucas. A resposta certa é Saulo. Qual diácono era conhecido por realizar milagres? A. Filipe. B. Nicolau. C. Timóteo. A resposta certa é Filipe. Por quem o eunuco etíope foi batizado? A. Filipe. B. Pedro. C. Paulo. A resposta certa é Filipe. Qual apóstolo foi morto por Herodes? A. Tiago. B. João. C. André. A resposta certa é Tiago. Quem foi o líder da igreja em Jerusalém após a ascensão de Jesus? A. Tiago. B. Pedro. C. João. A resposta certa é Tiago. Qual apóstolo é conhecido como apóstolo aos gentios? A. Paulo. B. Pedro. C. João. A resposta certa é Paulo. Quem substituiu Judas Iscariotes como apóstolo? A. Matias. B. José. C. Tomé. A resposta certa é Matias. Qual apóstolo negou Jesus 3 vezes? A. Pedro. B. Judas. C. Tomé. A resposta certa é Pedro. Qual líder da igreja primitiva viajou com Paulo em muitas de suas missões? A. Barnabé. B. Lucas. C. Silas. A resposta certa é Barnabé. Qual era o nome de Paulo antes de sua conversão? A. Saul. B. Pedro. C. João. A resposta certa é Saul. Em qual estrada Paulo estava viajando quando teve sua visão? A. Estrada de Jericó. B. Estrada de Damasco. C. Estrada de Emaús. A resposta certa é Estrada de Damasco. Por quantos dias Paulo ficou cego após sua visão? A. 3 dias. B. 7 dias. C. 40 dias. A resposta certa é 3 dias. Quem restaurou a visão de Paulo em Damasco? A. Pedro. B. João. C. Ananias. A resposta certa é Ananias.
Em qual cidade Paulo foi convertido? A. Jerusalém. B. Damasco. C. Antioquia. A resposta certa é Damasco. Após sua conversão, para onde Paulo se retirou temporariamente? A. Arábia. B. Egito. C. Roma. A resposta certa é Arábia. Após retornar a Damasco, de quem Paulo tentou se juntar? A. Os apóstolos. B. Os fariseus. C. Os saduceus. A resposta certa é os apóstolos. Quem ajudou Paulo a se apresentar aos apóstolos em Jerusalém? A. Barnabé. B. Estevão. C. Filipe. A resposta certa é Barnabé. De qual cidade Paulo foi enviado para Tarso, para protegê-lo? A. Jerusalém. B. Cesareia. C. Antioquia. A resposta certa é Jerusalém. Antes de se tornar um apóstolo, qual era a profissão de Paulo? A. Pescador. B. Fabricante de tendas. C. Coletor de impostos. A resposta certa é fabricante de tendas. Quantas viagens missionárias Paulo realizou? A. 2 viagens. B. 3 viagens. C. 4 viagens. A resposta certa é 3 viagens. Quem viajou com Paulo em sua primeira viagem missionária? A. Pedro. B. Barnabé. C. João. A resposta certa é Barnabé. Qual cidade Paulo visitou primeiro na Europa? A. Atenas. B. Roma. C. Filipos. A resposta certa é Filipos. Em qual cidade Paulo foi preso com Silas? A. Tessalônica. B. Éfeso. C. Filipos. A resposta certa é Filipos. Qual cidade asiática teve um tumulto por causa de Diana? A. Éfeso. B. Antioquia. C. Listra. A resposta certa é Éfeso. Quem acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária? A. Timóteo. B. João Marcos. C. Lucas. A resposta certa é Timóteo. Qual ilha Paulo visitou em sua jornada para Roma? A. Chipre. B. Creta. C. Sicília. A resposta certa é Creta. Em qual cidade Paulo pregou no Areópago? A. Corinto. B. Atenas. C. Roma. A resposta certa é Atenas. Qual era a profissão de Paulo que ele usava para se sustentar? A. Pescador. B. Fabricante de tendas. C. Carpinteiro. A resposta certa é fabricante de tendas. Qual o nome do procônsul de Chipre que se converteu através do ministério de Paulo? A. Sérgio Paulo. B. Festo. C. Félix. A resposta certa é Sérgio Paulo. Qual governador romano ouviu o caso de Paulo em Cesareia? A. Félix. B. Festus. C. Pilatos. A resposta certa é Félix. Qual rei ouviu a defesa de Paulo, juntamente com Berenice? A. Herodes Antipas. B. Agripa II. C. Herodes Arquelau. A resposta certa é Agripa II. Como Paulo chegou a Roma? A. A pé. B. De carruagem. C. De navio. A resposta certa é de navio. Qual foi a primeira ilha onde o navio de Paulo atracou após sair de Sidom? A. Chipre. B. Creta. C. Malta. A resposta certa é Chipre. Qual a província onde se localizava a cidade de Sidom? A. Síria. B. Cilícia. C. Galácia. A resposta certa é Síria. Por quantos anos Paulo ficou sob custódia romana em Cesareia? A. 1 ano. B. 2 anos. C. 3 anos. A resposta certa é 2 anos. Em que cidade Paulo embarcou num navio alexandrino com destino à Itália? A. Mira. B. Sidom. C. Cesareia. A resposta certa é Mira. O livro de Atos termina com Paulo em qual cidade? A.
Atenas. B. Éfeso. C. Roma. A resposta certa é Roma. Qual oficial romano ficou responsável por levar Paulo para Roma? A. Júlio. B. Cláudio. C. Augusto. A resposta certa é Júlio. Qual o nome da ilha onde o navio com Paulo naufragou? A. Creta. B. Malta. C. Sicília. A resposta certa é Malta.